Bem, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1988, portanto, quase 35 anos de experiência médica. E eu atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, que está se transformando na Sociedade Brasileira de Ozônio Medicinal. Doutora Maria Emília, eu sei da perseguição que você sofreu e eu teria, uma infinidade de perguntas, um podcast para fazer com você. Vamos fazer. Eu gostaria de enfatizar nessa questão, inclusive, da resolução absurda, trata da maconha, trata do aborto e dessa questão hormonal para a criança. E eu lembro do Hospital Johns Hopkins dizendo o seguinte: a puberdade não é uma doença. Então, a injeção de hormônios em crianças e adolescentes é uma coisa assim que nos leva, no mínimo, a ficar preocupados, porque se a gente vê que em mulheres que recebem tratamento hormonal, na literatura médica tem casos de câncer, o que acontecerá com essas crianças e adolescentes que recebem quimicamente, porque um transtorno psicológico deveria ser tratado psicologicamente. Estão tratando com química um problema psicológico. O que vai acontecer no futuro com essas crianças e adolescentes, doutora? Isso é uma incógnita, né? Porque a quantidade realmente tem que ser bem substancial para conseguir induzir essas mudanças. Os hormônios são substâncias usadas em microdoses, digamos assim, então normalmente fazem efeito mesmo com quantidades mínimas em relação aos aspectos ponderais. Por exemplo, você toma um medicamento que é em grama, o outro é miligrama. Em hormônios, geralmente se fala de micrograma, picograma. São quantidades mínimas. Então, você imagina você jogar uma quantidade para dentro do sistema biológico de uma criança ou de um adolescente que vai ter essa capacidade de induzir essa mudança hormonal, porque você vai tirar aquele órgão da rota dele normal de desenvolvimento, né? Você tem as características sexuais secundárias, o desenvolvimento de mama, de pelos e tudo mais, é normal dentro do processo evolutivo da maturação de qualquer organismo humano. Então, você vai ver as mudanças nas meninas, as mudanças nos meninos. Isso é natural. E aí? Está gostando do conteúdo? Esta edição do Pensa Comigo, hoje com a doutora Maria Emília Gadelha Serra, está imperdível mesmo. Então não saia daí. Temos um pequeno intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais reflexões e informações para você. É VaptVupt. Daí uma coisa que você jamais deveria se esquecer. A Eterno Pet tem as melhores marcas de ração, os melhores prazos de entrega e as melhores condições de pagamento, que é para você jamais se esquecer do teu bichinho de 4 patas. A Eterno Pet trabalha com as melhores marcas de ração, incluindo as marcas Premium. Sejam rações para o dia a dia ou rações para dietas e cuidados específicos, a Eterno Pet tem. Ainda não conhece a Eterno Pet? Descontos incríveis por meio do cupom que aparece na tua tela. É bem simples. Depois de realizar a tua compra, mesmo que o produto esteja em promoção e com algum desconto anunciado, ao digitar o nosso cupom de desconto, que é um presente para você, um novo abatimento no preço lhe será ofertado antes de pagar. É isso mesmo! Desconto sobre desconto. Que tal? Já voltamos. Agora, quando você faz uma overdose de um hormônio que existe mais no outro sexo, para que aquela criança, por exemplo, uma menina se transforme e adquira caracteres sexuais secundários de um menino, é antinatural isso. É totalmente antinatural do ponto de vista fisiológico. Os hormônios, eles têm uma ação cumulativa, pode acontecer deposição, por exemplo, de hormônios no tecido gorduroso. Então, se você pegar uma criança mais gordinha, por exemplo, ela vai ter essa facilidade de acúmulo desses hormônios no tecido adiposo, ou gordura, e, obviamente, esses efeitos a médio e longo prazo não se conhece exatamente, porque até não se faz tanto esse tipo de procedimento há tanto tempo. E obviamente, isso vem acompanhado das cirurgias para adaptação. Existe uma médica psiquiatra em Porto Alegre, que eu até sugiro que vocês convidem a doutora Kemi Shiba para falar desse assunto,
da disforia de gênero, né, e todo esse processo, e como que isso impacta no desenvolvimento dessa pessoa. Isso você vê as influências dos hormônios, não só nas características corporais, mas também no aspecto neuropsiquiátrico. Agora, recentemente, o Robert Kennedy Jr., que é um dos candidatos ao governo norte-americano, ele é um advogado que é o presidente do Children's Health Defense, e ele denunciou nos Estados Unidos exatamente a questão da presença da atrazina, que é um pesticida na água associado à prevalência dessa disforia de gênero. Situações em que essa questão do gênero começa a ficar muito frequente. A maioria das pessoas que eu conheço fala, nossa, na época que eu era criança, década de 50, década de 60, você não via tanto essa discussão sobre se eu sou menino ou sou menina, se eu quero ser tal coisa, não existia. Não que não existisse determinadas preferências sexuais, que isso é da característica humana, mas essa situação, e muito provavelmente, vem em decorrência de influências ambientais. A gente sabe a repercussão, por exemplo, de tratamentos de fertilização, essa exposição maciça de hormônios femininos em mulheres, existem várias consequências não tão boas relacionadas a isso. Então, obviamente, é esperado que nós vamos ver também situações não muito agradáveis em relação a essas crianças que foram sobrecarregadas com essa overdose hormonal. If you're a therapist, you can no longer really even question the identity claims of your clients, but you can convert kids surgically. So tell me how we can be having this conversation even. It's just beyond comprehension. Yeah, it's. I think people have very differing views. A lot of people just want to tolerate it and say this is fine. Tolerate what? Tolerate what? Castration and double mastectomies for 13-year-olds? Well, yeah, no, seriously, man. Yeah. That's not tolerance. Most of the bloody Nazi propaganda that led to the extermination policies at the beginning of World War II were predicated initially on compassion and tolerance. So this whole, we're being compassionate and tolerant, it's like, no you're not. You're aiding and abetting the surgical mutilation of minors. That is not compassionate, and it's not tolerant.